Olá pessoal, tudo bem? Como nós falamos, hoje nós estamos com a Viviane Bovo. A Viviane, ela é treinadora, coaching e terapeuta. Ela vai falar de uns assuntos muito interessantes, uns assuntos atuais que vale a pena. E só lembrando vocês, agora o nosso programa tem um WhatsApp para você fazer suas considerações, palpite, críticas. Fique à vontade. Você que está assistindo aí, anote o nosso WhatsApp. 99727-1651. De novo, 99727-1651. Ok? Então vamos para o nosso bate-papo com a Viviane. Viviane, primeiramente, muito obrigado por ter aceito o convite. E quem é Viviane? Primeiramente, eu quero agradecer o convite de estar aqui, é uma grande honra. E quem é Viviane? Eu sou uma profissional, uma executiva de área financeira que abandonou tudo isso para ter o meu instituto e me dedicar ao desenvolvimento de pessoas. E o nosso foco é a aprendizagem. O que a gente pode ajudar uma pessoa a aprender melhor? Porque para aprender, a pessoa precisa ter alguns pilares bem estruturados. Um deles, que é o que as pessoas mais acreditam que é o comum, é o conteúdo, né? Então vai lá, tem uma aula de história, de geografia, se o professor passa um bom conteúdo com uma boa didática, as pessoas acham que é o suficiente para aprender. Mas não é bem assim. A gente tem também o pilar da estratégia e da disponibilidade. Então a gente trabalha nesses outros dois pilares que às vezes as pessoas nem sabem que precisam para poder aprender algo. A gente não trabalha com o conteúdo. O conteúdo é passado pelo professor. Isso. Daí o receptor, ele tem que ter esses dois pilares. Isso, exatamente. E depois você vai nos explicar o que são esses pilares. Exatamente, isso mesmo. Ótimo. Então, a estratégia, que é um dos pilares, por exemplo, a pessoa, ou qualquer pessoa, um aluno, qualquer pessoa que está trabalhando, às vezes ela precisa estudar uma informação, acessar uma informação para depois trabalhar com essa informação. Um aluno vai fazer uma prova, um profissional vai fazer um relatório, vai tomar uma decisão, vai escrever um artigo, e às vezes a pessoa não tem estratégia para lidar com aquilo. Não memoriza para uma prova, ou não consegue perceber que tipo de insight pode tirar daquela informação para criar uma informação nova. Então, nós temos estratégias para ajudar a pessoa a lidar com isso. Vou dar exemplos de estratégia. Por exemplo, mapas mentais é uma estratégia, uma ferramenta que ajuda a pessoa a lidar melhor com a informação. Como é isso? É uma forma de anotação diferenciada que vai privilegiar o uso dos dois hemisférios cerebrais, direito e esquerdo. E com isso você traz todo o seu potencial para aquela informação que você está trabalhando. Então é uma forma diferente de que você toma nota, que você faz desenhos, que você usa palavras-chave e ali você aprende a ordenar, hierarquizar, classificar uma informação que vai te ajudar a memorizar muito mais. Você pega o conteúdo que foi passado e transforma em mapas mentais. Isso. E nesse trabalho, nessa transformação, é que vem as ideias criativas, os insights, para você criar algo novo. Então, a partir de algo que você estuda, que você elabora, você começa a perceber os links de informação e é capaz de gerar algo novo. Isso é muito interessante, por exemplo, para os nossos alunos, com certeza, para todo mundo que estuda, é pegar então o conteúdo e transformar. Isso então você tem uma técnica que você ensina essa técnica. Isso. Que são os mapas mentais. Isso é uma estratégia. Então, como eu falei que a gente trabalha com estratégias, aí depois a gente tem também estratégias de como aprender idioma. No Brasil tem muita gente que estuda, não fala, é bloqueado. Então, nós temos estratégias de desbloquear e aprender o idioma. Então, isso são exemplos de estratégias. E a gente trabalhando com aprendizagem, a gente percebeu que, às vezes, a pessoa tem acesso ao bom conteúdo, aí aprende a estratégia, né? Uma boa estratégia, a maioria com isso já deslancha. Mas algumas pessoas não deslancham, nem tendo esses dois pilares.
Então, aí nós fomos pesquisar, já isso há anos atrás. Então, nós trouxemos, agregamos à nossa cesta de produtos algumas abordagens que são até terapêuticas para trabalhar a disponibilidade. Porque as pessoas, às vezes, têm o conteúdo, têm a estratégia, mas não têm disponibilidade. Para entender um pouquinho melhor, eu gosto de usar a analogia do computador. Então, vamos imaginar que você tem o seu conteúdo que você quer colocar no computador. Então, você vai digitar um texto, um artigo, ou você tem uma planilha dos controles de gasto da tua casa. Então, isso é conteúdo. Aí, você vai usar um software para lidar com isso. Um Excel para colocar as contas, por exemplo. No Word. Um Word para digitar o texto. Os softwares são as estratégias, nessa metáfora que eu estou fazendo. E a gente tem o computador que vai aceitar todo esse software. E às esse o computador trava, não é verdade? O equipamento. O equipamento. Então, às vezes, o computador é que não deixa aquilo funcionar. Esse equipamento seria o sujeito, a pessoa. A pessoa, exatamente. A pessoa e o sistema ao qual ela está inserido. Pode ser um sistema de família e dentro da empresa pode ser o sistema organizacional. Pode ter algo ali que trava essa pessoa de aprender, de dar um resultado. Então, por isso que a gente tem também abordagens que vão trabalhar a disponibilidade. E eu acho que é interessante eu te dar um exemplo prático de disponibilidade para o público poder compreender o que eu estou falando, né? Alguns anos atrás, nós fomos dar um treinamento dessa técnica de mapas mentais. Uma turma grande, bem heterogênea, porque tinham adolescentes que queriam para a escola, pessoas da área profissional que queriam para escrever melhor e assim por diante. Nessa turma tinha um garoto de 13 anos, que a mãe trouxe, porque o menino ia muito mal na escola, muito mal. E ali naquela turma, 30 e tantas pessoas, o garoto também não ia bem, nesse curso. Todo mundo fazendo os exercícios, compreendendo o que a gente estava propondo, e o menino sempre atrasado, nunca compreendia o que a gente estava explicando. Então, todo mundo andava e ele precisava de uma ajuda. Então, como nós trabalhamos sempre em dois, enquanto o meu sócio ficava dando parte do curso, eu ia me aproximando do garoto para ajudar o garoto a se desenvolver. Como eu tenho esse lado, que também é treinado nessas terapias breves, que vão ajudar a pessoa a ter disponibilidade, eu já tenho um olho clínico para aquilo que eu estou observando nas pessoas que não aprendem. E olhando para esse garoto, o que eu notei no garoto? O garoto era muito branco, muito pálido. Não é o branco da pele europeia, era um branco pálido, parecia que o garoto era doente. O menino não tinha tônus muscular firme. Sabe aquela criança que fica assim, na mesa, deitando, com os braços mole, escrevendo mole? E algo muito interessante acontecia para mostrar o quanto ele era diferente. No fundo da sala, tinha uma mesa cheia de doces, bombons, bala, pirulito, bolo, porque isso é importante no aprendizado, ter energia. Então, a gente deixava disponível o tempo todo. Todos os outros adolescentes, crianças, iam lá o tempo inteiro. Imagina, livre, né? Chocolate, doce, bolo. Para mim, isso já é uma bênção. Então, vai vendo. Imagina esse garoto, ele não ia. Todas as outras crianças iam fazer, a gente deixa livre para se movimentar. Então, as crianças levantavam, pegavam, e ele não saía dali. E com isso, eu notei assim, eu pensei comigo, esse menino não tem disponibilidade para aprender. Tem algo mais profundo, numa camada inconsciente, que tira toda essa energia natural de uma criança que vai comer doce, que vai correr, que vai brincar e que vai estudar, que vai bem na escola. Porque é só isso que a criança faz, né? Então, o que está tirando a disponibilidade desse garoto? Como eu estudo constelações familiares, sistêmicas, né? Familiar ou organizacional, há muitos anos, com esse olhar das constelações, eu pensei o seguinte, esse menino deve ter perdido, quando eu falo perder é morrer, né? Alguém muito próximo dele morreu e talvez ou ele não saiba ou ele esteja sentindo muito essa morte. Então, algo dentro dele tirava toda a atenção dele.
Eu fui e perguntei para a organizadora, escuta, esse menino tem pai? Porque eu vi a mãe trazendo. Então eu imaginei o pai, falei, deve ser o pai, o irmão. A organizadora falou, não sei. Mas assim que a mãe chegou para pegar o garoto, no final da tarde, ela perguntou para a mãe, aquele homem que eu vejo com você lá no prédio, porque ela conhecia um pouquinho, é o pai do seu filho? A mulher ficou muito brava com a pergunta. Uma coisa tão natural. Sim. Ela quase surtou com a pergunta que foi feita. E a organizadora se viu um pouco amedrontada. Então ela falou, ai, não fui eu que fiz a pergunta, não. Foi ela lá, a treinadora, e me apontou lá na frente da sala. A mulher quis falar comigo, veio muito brava. Mas aí eu expliquei para ela. Olha, eu só fiz essa pergunta por causa disso que eu acabei de contar, né? Eu notei isso no teu filho. E com o olhar das constelações, pode ser isso, não estou afirmando que é isso. A mãe, a esse ponto, porque eu falei com muita calma, com muita amorosidade, a esse ponto ela já tinha baixado a bola e já estava bem emocionada. E aí ela me conta que era um segredo de família, o pai do garoto não era aquele homem, era um namorado que ela teve muito rápido, que ela engravidou dele, e o pai, envolvido com drogas, o pai verdadeiro, biológico, havia morrido logo depois que ela engravidou. E o menino não sabia disso. Então tinha uma figura de um homem que ele chamava de pai, que ele tinha o nome do pai, e ele nunca sabia, nunca podia adivinhar que ele tinha um pai biológico, porque ninguém contava. Era um segredo. Só que na camada profunda dele, que é isso que a constelação olha, essa camada profunda, ele sentia isso. Ele estava conectado com isso, com esse pai verdadeiro, biológico, que havia morrido. E com essa conexão, ele gastava toda a energia dele com isso. E não sobrava, ele não tinha disponibilidade para ser uma criança que aprende, que tem uma vidinha normal. Isso é disponibilidade. Entendi. Então, a partir de agora, você passa a olhar direto para a câmera, não para mim, para não descobrir os segredos aqui, que pode complicar muita coisa. Então, vamos entrar num acordo aí. Vamos, mas não funciona bem assim, tudo bem, legal. Então, essa disponibilidade, Uhum. que tem que estar disponível. Não adianta passar todas as técnicas, isso e aquilo, se a pessoa não... Se a pessoa não tem disponibilidade. Não é um grande percentual de pessoas que tem esse tipo de problema. Perfeito. Mas às vezes um pai, uma mãe está lidando com um problema de aprendizagem com a criança e não sabe que existe esse tipo de coisa que pode estar atuando e que não deixa a criança aprender. Então, às vezes, falta estratégia. Às vezes tem criança que vai bem na matemática, mas não vai bem na história, porque não tem estratégia de memorização de informação. Ou não vai bem na matemática, não tem estratégia do pensamento lógico, do raciocínio lógico. Então, existem estratégias para desenvolver isso. Ensinou isso à criança, é para ela ir bem. Sim. Se ela não for, então aí vamos olhar para a disponibilidade, porque às vezes tem alguma coisa mais profunda que está drenando a energia e não está deixando a criança aprender. Ou o adulto trabalhar, ter sucesso na vida, ter uma família, ter um emprego, ter um relacionamento. Às vezes é alguma coisa numa camada mais profunda que trava aquele ser humano. Quanto tempo você está nesse meio trabalhando com isso? Eu estou na área de aprendizagem desde 2000 e na área de constelação, quando eu agreguei essa ferramenta, desde 2003. Então, já estou há um bom tempo. Com esse tempo que você está aí, com todos os casos que você já trabalhou, isso, aquilo, tem alguma coisa assim que não tem jeito? Olha, usei estratégia, usei isso, usei aquilo, esse é caso perdido? Porque nós temos nosso produtor aqui, o Boninho, que nós vamos ver com ele, se é caso perdido ou não. Tá. Tem uma parte que às vezes eu noto, que é a falta de disposição da pessoa. Então a pessoa passa pelo querer dela também. Então é a disposição. Além da disponibilidade, a disposição de fazer aquilo. Porque não obrigatoriamente, quando vai
as pessoas vão procurar você é que ela quer. Às vezes a mulher tá pegando o pé, marido pegando o pé, mãe, pai. Sim, sim. Não é isso que ela quer. Se a pessoa não é isso que ela quer exatamente, se ela não está disposta, aquilo não vai acontecer. Porque não tem a força interna que move. Isso a gente pega muito no coaching. Então, nos processos de coaching, a gente tem ferramentas para trabalhar e chegar naquilo que realmente move a pessoa. O que efetivamente você quer da sua vida? Então, o coaching tem perguntas poderosas que levam a pessoa a definir o que ela quer para ela na vida dela. Entendi. Interessante. Mais informações, qual é o seu site? Meu site é www.idph.com.br. I de igreja, D de dado, P de pessoa, H de homem. É Instituto de Desenvolvimento do Potencial Humano. Ok. Então, pessoal, o www.idph.com.br, que está aí, que você está vendo aí, nesse site você vai encontrar mais informações a respeito da Vivi e de tudo isso que ela disse. E no próximo bloco nós vamos enfrentar o quê? Constelação. O que é constelação? Quais as formas de constelação? É muito interessante. Aguarde que voltaremos já.